E aí, minha gente, vamos lá agora falar de ligações químicas. Bom, primeira ligação que a gente vai tratar é da ligação iônica. Bom, primeiro de tudo, gente, como que uma ligação química ela acontece? Para que ela acontece? Vamos bem de leve, ó. Primeira ideia, gente, para uma ligação química acontecer, eu preciso ter um aumento na estabilidade. Tudo na natureza ocorre para gerar a menor energia possível e máxima estabilidade. A ideia central aqui é fazer com que os átomos fiquem com configuração eletrônica de um gás nobre. Eu prefiro pensar em gás nobre porque a regra do octeto é válida, sim, porém eu tenho um gás nobre que tem 2 elétrons apenas, tá? Não esquece do hélio não. Bom, então essa estabilidade ela precisa ser atingida, em geral, com 8 elétrons na última camada, chamada de regra do octeto. Só reforçando, eu tenho alguns elementos que se estabilizam com menos elétrons, como por exemplo o lítio. Tá? Ele vai estabilizar com 2. Por que ele estabiliza com 2? Porque ele vai assumir, quando ele se transformar em Li+, ele vai assumir a configuração eletrônica do gás nobre do período anterior ao dele, né? Que é o hélio. Belezinha? E isso acontece por quê? Porque eu vou ter átomos distanciados, eles vão se aproximar, conforme esses átomos se aproximam, vão chegar num nível energético de menor valor. Então eu vou ter nesse fosso de energia a ligação química acontecendo, que é a região de menor energia e de proximidade ideal, onde eu tenho a formação de um composto mais estável. Tranquilinho? Então essa é a distância ideal para uma ligação química acontecer. Show? Vamos continuar aqui? Ó, regra do octeto, então, eu preciso fazer com que os meus elementos fiquem com configuração eletrônica de gás nobre, em geral 8. Mas, Pink, como que um átomo perde elétron e fica com 8? Vamos ver? Ó, eu tenho aqui o nosso átomo de sódio. Número atômico 11, átomo neutro tem 11 elétrons no total. Distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse átomo de sódio, para configurar ele e deixá-lo com 8 elétrons na última camada, eu vou precisar aqui retirar um elétron. Então, eu retiro um elétron da sua camada de valência. Então, ao retirar um elétron, olha só o que acontece. Eu passo a ter uma configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. Então, essa configuração do cátion monovalente do sódio vai ter 8 elétrons na sua última camada, que passou a ser agora a camada 2. Por isso que perder elétron, no caso dos metais, faz com que eles atinjam o octeto. Show? Agora, ó, e como ganhar elétron faz com que o átomo atinja o octeto? Aqui é um pouco mais lógico. Vamos ver? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Quanto, Pink? É o que falta para inteirar 17. P5. Então aqui, se você for olhar com bastante carinho, você vai ver que a camada de valência ela tem 7 elétrons. Se eu adicionar mais um, se eu adicionar mais um elétron, eu passo a ter qual configuração eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, era 5. Adicionei mais um, ficou 6. Aí minha camada de valência do ânion Cl-, o ânion cloreto, vai ter 8 elétrons. Belezinha? Por isso que ganhar e perder elétrons, essa situação ideal faz com que os meus elementos passem a ter configuração de gás nobre, em geral, 8 elétrons. Show de bola? Bom,
A ligação iônica propriamente dita, ela acontece entre quais elementos? Metal e ametal, e metal e hidrogênio. Bom, a ligação iônica propriamente dita, ela ocorre entre quais elementos? Metal e ametal e metal e hidrogênio. Essa é a única situação que eu tenho a junção de metal e hidrogênio, que eu vou ter o hidrogênio com carga negativa, tá? O hidrogênio aqui recebendo elétrons. Então essa combinação aqui de metal e hidrogênio vai gerar uma classe de compostos chamada de hidretos ou hidreto metálico. Tá? É a única situação que o hidrogênio vai assumir carga negativa, que ele vai receber elétrons. Belezinha? Bom, essa ligação ela vai acontecer porque existe uma transferência de elétrons. Então a ligação iônica ela se dá por transferência de elétrons. Isso aqui é extremamente importante, tá? O metal sempre vai perder elétron, então sempre o elétron vai fluir do metal na direção do ametal. Então na ligação iônica eu tenho a transferência de elétrons do metal para o ametal. E aí olha só como que fica. Eu tenho aqui os meus elementos das famílias 1, 2 e 3A, é claro, todos os metais de transição também entram nessa jogada. Aqui eu estou pegando aqueles principais, tá? Famílias principais aqui. 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência. Se você ver aqui essa representação, ela é chamada de representação de Lewis, que eu indico o símbolo dos elementos e a quantidade de elétrons na camada de valência. Então eu tenho aqui as três primeiras e família 5, 6 e 7A. Então, ó, nessa representação de Lewis, é o símbolo do elemento e os elétrons da camada de valência. Para que isso serve? Para eu conseguir imaginar qual átomo vai perder elétron, qual átomo vai ganhar elétrons e como eu represento isso. Belezinha? Lembrando vocês, fazendo um reforço aqui, que o hidrogênio não é metal alcalino. Hidrogênio não pertence à família 1A, tá? Ele está aqui porque não tem onde pôr. Ele não tem família nenhuma específica. Show? Bom, características gerais. Os metais, eles vão perder elétrons da última camada para atingir o octeto. Eles vão se transformar em cátions e normalmente são as famílias 1, 2 e 3A que mais aparecem, tá? Então essas são as características dos metais na ligação iônica. Agora, os ametais, o contrário. Ao invés dos ametais perder elétrons, eles vão ganhar elétrons. Ao invés de se transformar em cátions, os ametais se transformam em ânions e normalmente são das famílias 5, 6 e 7A. Belezinha? Tranquilo, minha gente? E aí, ó, para facilitar a sua vida, ó, essa tabelinha aqui merece um print, tá? Vai te ajudar. Família 1A perde um elétron e forma um cátion monovalente. Família 2A perde 2 elétrons e forma um cátion bivalente. E 3A vai formar um cátion trivalente. Agora as outras famílias, ó, família 5A ganha 3 elétrons, ânion trivalente. Família 6A ganha 2 elétrons. Família 7A ganha 1 elétron. Belezinha? 1 elétrons é ótimo, né? Ganha 1 elétron. Repito, você tá louco, hein? Ganha 1 elétron. Fechou? Tranquilo, minha gente? Espero ter ajudado. Moçada, abraço!